mais um vídeo aqui do canal. Hoje a minha proposta é falar sobre história, já que este canal é sobre isso. Eu sou professora de história, então eu acho interessante comentar o porquê de estudar história, o que é de fato a história. Também falo sobre livros, então se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixa de se inscrever nesse canal, curtir e deixar um comentário. Então, o conceito de história, na verdade, a história é uma ciência que estuda o ser humano e o tempo. Então, ela vai analisar as ações, as consequências em diversos períodos. Então, quando você estuda história, você pode estudar a história do seu próprio país, do mundo, enfim, de muitas outras coisas. A palavra em si, ela vem do grego, que significa investigação. E a história é justamente isso, você vai investigar o que aconteceu no passado. É importante você entender sobre a história para você ter uma noção ali do que aconteceu no passado, construir ali uma identidade, entender da onde que é que vieram os povos, a cultura das pessoas, até mesmo da sua própria história. Então, tudo isso está relacionado a, de certa forma, a sua própria identidade, né? Então, a história, ela também tem uma área que vai dizer, inclusive atualmente, né, com a ascensão do progressismo, que é você criticar, né? Você tem um pensamento crítico. Eu super concordo, você precisa criticar, mas eu preciso dizer que quando você exerce esse tipo de atividade mental, de criticar, você precisa criticar todos os lados. Porque quando se fala em criticar, dá-se muita ênfase em criticar apenas um lado, apenas criticar a forma tradicional de história, o que aconteceu ali no passado, que era mais voltado ao conservadorismo, ou criticar apenas a igreja, ou criticar os dogmas estabelecidos ali, talvez na Idade Média, enfim. Então, quando você critica, você não precisa criticar só um período específico ou criticar apenas o cristianismo, por exemplo. Você pode criticar outros períodos históricos. Então, é bom fazer esse exercício de criticar na sua amplitude, porque se você critica apenas um lado, se você só vê defeitos de um lado só, você fica binário. E não é à toa que as pessoas que estão no poder, para elas é extremamente interessante que você pense na caixinha que eles querem que você pense. Então, é importante um estudante de história entender esse ponto, principalmente porque a história, ela foi moldada, né? Ela foi construída ao longo dos anos a partir de um viés marxista, que é aquela ideia de você ter um oprimido e um opressor. Qual que é o problema que eu vejo nesse aspecto? É você pensar binariamente, você não amplia a sua crítica, você apenas tenta enxergar quem foi oprimido e quem foi opressor. E a história, ela é muito ampla, principalmente quando a gente fala de pessoas envolvidas. Então, não tem como você ficar no liga e desliga. É necessário ter uma avaliação no seu todo. Óbvio que se você for fazer alguma prova de concurso, você fazer o Enem, você vai ter que pensar da forma como pensam os historiadores, e quase sempre eles têm esse viés mais marxista de entender o mundo nessa ótica. Então, é importante você fazer essa distinção. Se você fizer estudar história para fazer um cursinho, para você passar no Enem, é dessa maneira, é no molde que é estabelecido. Mas se você quiser pensar a história, estudar a história de acordo com o que você quer, para você evoluir e entender todo o jogo, toda a dinâmica, aí sim você precisa pensar mais amplo, né? Ter uma visão maior das coisas. Então a história, ela vai analisar as causas, as consequências, e toda vez que você pensa história ou estuda história, você precisa interpretar como era o período, o que acontecia, como era a mentalidade das pessoas, porque senão na hora de analisar, na hora de talvez pensar criticamente, você vai errar na sua análise. Então é importante pensar também em história para você entender como funcionou no passado algumas ideias e como elas podem vir a acontecer os dias de hoje. Óbvio que não existe nada igual, não é tudo exatamente no molde igual, mas pode acontecer alguma coisa que seja parecido. Então o historiador, ele vai investigar, ele vai interpretar o passado. Então ele simplesmente não vai só observar um documento ou encontrar algum vestígio, mas ele vai precisar estudar sobre tudo aquilo. Então existe uma etapa no trabalho do historiador, ele vai coletar fontes, documentos, né, objetos ali de
de registros das quais foram deixados, ele vai fazer uma pesquisa, analisar a fonte, então ele vai ter todo esse trabalho ali para se descobrir alguma coisa. Então ele vai também divulgar tudo isso que foi descoberto, que foi achado, entre livros, artigos e também, quem sabe, dar aulas sobre esse assunto. Uma pergunta que se faz é se o passado pode mudar. Óbvio que as interpretações, o que aconteceu não muda, mas o que muda são as interpretações. Então são novas visões que vão passando a acontecer aí na forma como o homem enxerga os períodos históricos. Então existe até o exemplo da figura de Cristóvão Colombo. Esse ano foi uma das aulas ali para o 6º ano que nós tivemos, que foi uma visão de como Cristóvão Colombo era visto. Então, por exemplo, antes ele era visto como uma pessoa que foi um herói, que foi alguém importante, alguém que foi muito relevante. Hoje em dia, por conta do marxismo, da visão marxista da historiografia, é necessário analisar, será que ele foi um herói mesmo ou apenas uma pessoa que oprimiu indígenas, né? Então se faz esse exercício mental sobre todos esses assuntos. Então, como eu falei, para você não precisa exatamente concordar com aquilo que cai na prova do Enem, mas é necessário entender como as pessoas que estão ali produzindo esse tipo de material para as provas, como eles vão analisar e entender as coisas. A história, ela é uma ciência bem complexa, então ela exige ali uma reflexão crítica. Inclusive, esse ano nós tivemos uma redução na disciplina de história, na questão das aulas do ensino público, e isso é uma perda muito lamentável. Por quê? Porque um povo que não sabe da sua história, não conhece a sua história, a tendência é que ele se perca, já que como seres humanos nós precisamos ali desenvolver, saber de onde viemos, nossas origens. Então eu fico muito triste, inclusive, que nosso povo perece por não conhecer a sua própria história, não conhecer seus heróis, não conhecer pessoas que foram relevantes. Se faz uma revisão historiográfica também sobre pessoas que não tiveram protagonismo na época, mas que estão tendo agora, que é o caso de alguns escravizados, por exemplo, indígenas. Então tudo isso hoje é revisado. Só que qual que é o erro aí nessa visão? É que você desmerece outros grandes nomes para que os que não foram vistos tenham ali o seu protagonismo. Então é necessário analisar tudo isso com cautela e entender que a história ela se constrói sim com grandes nomes, mas também com nomes que não foram considerados, nomes que foram esquecidos, mas que também fazem parte aí de todo esse legado, de toda essa história riquíssima que nós temos aqui no nosso Brasil. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.